Olá, pessoal! Hoje eu trago para conversar com vocês O Vigilante das Estrelas, o segundo livro da série Luckstar de Isaac Asimov. E aqui o nosso protagonista, o David Luckstar, agora vai enfrentar uma ameaça pirata. Para quem não assistiu o nosso primeiro vídeo da série, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês darem uma olhada, que mesmo que essa série seja independente, cada livro tem seu começo, meio e fim. Eles não dependem uns dos outros, mas eles sempre vão estar mencionando os acontecimentos dos livros anteriores. Mas aí agora, depois dos casos de intoxicação do planeta Marte, que vai acontecer no livro 1, nas Cavernas de Marte, ele agora enfrenta essa ameaça pirata. E aqui, gente, eu não sei se tem relação, mas existe um filme com Brad Pitt chamado Ad Astra, Rumo às Estrelas, que a semelhança com o livro Vigilante das Estrelas é gigantesca. Mas eu não encontrei nada indicando que esse filme tenha sido baseado em algum livro do Isaac Asimov. Mas, gente, como eu falei no vídeo anterior, essa série ela foi escrita com a pretensão de se tornar uma série de TV, coisa que infelizmente nunca aconteceu. Então, quem tiver vontade de ver na TV algo pelo menos semelhante, esse filme, ele é mais ou menos parecido com o que vai acontecer aqui no Vigilante das Estrelas. Fica aí uma boa dica. Não é igual, é claro, mas a questão da lua, a questão dos piratas, a questão das viagens gigantescas em tempos recordes. Então, quem tiver interesse, fica aí a dica. Então vamos lá, voltando aqui para o Dave Star. Nesse momento ele está na Lua e está para ser lançada de uma base na Lua uma nave isca, uma nave condenada. Que o propósito dessa nave era ser capturada pelos piratas, eles iriam lançar essa nave no espaço e quando os piratas a capturassem e levassem para suas bases no cinturão de asteroides, ela explodiria detonando pelo menos uma das bases. E aqui, gente, a base pirata, o esconderijo pirata, ficava no cinturão de asteroide. Para quem não sabe, eu vou deixar aqui a foto dele e tentando explicar aqui mais ou menos. O cinturão é uma faixa de rocha que vai orbitar todo o Sol. Ela fica localizada entre Marte e Júpiter. E aí imagine, cada planeta tem uma linha imaginária ao redor do Sol, formando sua órbita. Aí você imagina uma faixa inteira ao redor do Sol, apenas de rocha. E era lá que os piratas se escondiam. Eles eram tão numerosos, esses asteroides, quanto esses piratas que começaram a se esconder por ali, que eles foram chamados de vermes do espaço. E aí imagina o trabalho que daria para a polícia estelar vasculhar toda essa área. Gente, levaria milhares e milhares de anos. Quantos bilhões de pedaços de rocha existiam nesse cinturão? Então, era praticamente impossível a localização e por isso se tornava um esconderijo tão preciso. Só os piratas eles sabiam encontrar qual asteroide estava ali marcado com as bases deles. Eles tinham uma rede de comunicação que era diferente. Ela vinha de outro sistema solar, o sistema solar da estrela Sirius. Aqui, gente, os sirianos vão entrar em cena. Então não esqueçam, como eu falei no vídeo anterior, que toda essa série, Luckstar, ela foi escrita tendo a Guerra Fria como plano de fundo. Então qualquer semelhança aqui não é mera coincidência. Dos conflitos que estavam acontecendo no mundo na época que essa série foi escrita, o Asimov colocou todos eles aqui dentro da série, com os seus personagens, com o seu herói, e no lugar de ser como era aqui na Terra, um país contra o outro, era um planeta contra o outro, um sistema solar contra o outro. Porque aqui, gente, o sistema solar de Sirius, ele fica a 8 anos-luz da Terra. Então, mesmo que a vontade de brigar dos sirianos seja muito grande, ficava complicado eles ficarem indo e vindo de lá para cá, só para causarem confusão. Então eles precisavam de uma base pelo menos próxima da Terra para ficar mais fácil de arrumar ali as encrencas deles. E eles conseguiram o cinturão de asteroides e também conseguiram mão de obra. Os piratas estavam ali para trabalhar para eles. E em troca dessa ajuda pirata, era fornecido material bélico, espaçonaves, todas essas coisas que seriam ilegais eles conseguirem por fontes terrestres. Mas aqui, gente, tem alguns asteroides em que eram bases da Terra, que eu não vou chamar exatamente de asteroides, eram planetas anão. Por exemplo, Ceres. Era um asteroide menor, mas em tamanho significativo.
e lá foi construído um observatório. E aí tinham outros asteroides menores ainda, como Pallas e Juno, que eram minas de berílio. Aqui nós já estamos falando de extração de mineral em outros planetas, em outros asteroides, mas que pertenciam à Terra. E também asteroides como Vesta, que eram usados como reabastecimento. E alguns de tamanho significativo, eles serviam de ancoradouro. É bem interessante imaginar essa cena, né? Asteroides que servem de porto ali para as espaçonaves. Mas aí voltando para o Dave Stark, ele vai embarcar nessa nave condenada porque ela tinha uma bomba instalada, e aí não demora muito e a nave ela é realmente capturada pelos piratas. E quando o capitão pirata aparece, detalhe, a espaçonave dele tinha o emblema da estrela Sirius. O mesmo emblema da nave pirata responsável pelo ataque que matou os pais do Luke. Ele tem essa história pessoal envolvendo piratas, porque quando ele tinha 5 anos, ele estava em uma viagem espacial com os pais deles e a nave foi atacada por piratas. Quando a mãe dele percebeu que a força de ataque era grande demais e que os piratas estavam matando sem misericórdia, ela colocou o Dave num bote salva-vidas e o enviou para a Terra, uma espécie de cápsula. Lembra até do Kal-El, quando ele é enviado de Krypton para a Terra. Mas aí ela consegue salvar o filho dessa maneira. Ele fica 2 dias orbitando ao redor da Terra, numa cápsula que oferecia pouca proteção à radiação solar. E ninguém sabe como é que esse menino sobreviveu. Mas enfim, ele cresce, se torna membro do Conselho da Ciência e agora ele está nessa missão. E já está aqui, frente a frente com o pirata. Ele se apresenta com um nome falso e ele tenta persuadir o Capitão Pirata a fazer parte da embarcação, dizendo que rompeu laços com a Terra e que viver perigosamente o atraía muito mais. Mas o capitão é claro que não vai cair nessa conversa e ele vai levar o Luke para um asteroide, uma das bases dele. E ele vai deixá-lo aos cuidados de um eremita, o velho do asteroide. Gente, aqui no livro essa realidade ela era bem comum, porque todos os asteroides com menos de 5 quilômetros de diâmetro, o governo da Terra não cobrava impostos sobre eles. E quem desejasse se refugiar nesses asteroides ou viver ali para sempre, alguém que quisesse viver isolado, geralmente quem fazia isso eram pessoas idosas, viúvos, que já estavam com os filhos criados, e alguns deles escolhiam essa realidade. É claro que existia todo um sistema de suprimentos, naves eram enviadas, uma espécie de comércio, para que essas pessoas vivessem dignamente. Viviam isolados, mas tinham esses suprimentos. E aí esse eremita era um desses casos. Mas você já percebeu o que é que nós temos aqui? Temos um cúmplice dos piratas aqui com o Dave Starr agora. E aí qual era a relação desse velho com esses piratas? Ele não os denunciava e em troca os piratas usavam seu asteroide como base para pouso e alguns favores dessa natureza. Por exemplo, deixar um refém aos seus cuidados enquanto eles decidem o que fazer com eles. E aí o Dave se mantém com esse nome falso e fala para o velho do asteroide o seu plano de fazer parte da tripulação pirata. Aí o velho olha para ele e diz assim: meu filho, você não vai fazer parte da tripulação pirata. Qual é seu parentesco com Lauren Starr? Você é filho dele? Gente, aquilo ali acaba com ele. O velho o reconheceu pela semelhança do Dave com o pai dele. E aí não tem mais muito o que fazer, não tem como manter essa identidade falsa. E ele segue o plano do velho, que diz que tem uma nave bem surradinha, mas ela ainda consegue chegar até Ceres. E aí eles fazem isso. Eles viajam do asteroide até Ceres. Quando eles chegam, o eremita do asteroide, o nome dele era Hansen, gente. Ele fica sob custódia do Conselho da Ciência. E o Dave vai voltar para o asteroide em busca dos piratas. E ele vai com aquele seu amiguinho gente boa, que também aparece lá nas cavernas de Marte, o Bigman. Eles vão na espaçonave do Dave, a Shooting Star, estrela cadente. Ela tinha esse nome porque era uma nave absurdamente veloz, ela tinha ali suas particularidades diferentes das outras. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. E aí quando eles chegam de volta no asteroide, o Bigman fica em órbita e o Dave vai descer até o asteroide. E aí ele vai ser capturado pelos piratas. E aqui, gente, eles vão fazer uma barbaridade tremenda com ele. Mas antes de fazerem essa barbaridade, eles vão andar com o Luke pelo asteroide e ele vai ver a monstruosidade
de uma usina que tem montada nesse asteroide. Tudo voltado para a produção de armas. Eles passeiam assim, mostrando tudo mesmo, porque o plano deles era silenciá-lo de uma vez por todas. Eles vão equipá-lo com um cilindro de oxigênio suficiente para 2 horas e vão lançá-lo no espaço. Eles pensaram no pior tipo de tortura possível, porque imagina só, uma pessoa sendo lançada no espaço, sabendo que não tem para onde ir, não tem para onde correr, com um cilindro de oxigênio sabendo que vai acabar daqui a pouco, não tem como saber qual é o tipo de morte que chegaria primeiro, se era por asfixia, se era por pânico, se era por desespero, mas aí o Dave se recusando a morrer, fica com aquilo ali na cabeça que eu só tenho poucas horas de oxigênio, e aí vem na cabeça dele o cilindro de oxigênio, e a sua ideia é usá-lo como um propulsor. Gente, no momento da leitura você jura que tudo isso é possível. Ele vai inflar o máximo possível o seu traje espacial e ele vai usar o cilindro de oxigênio como um propulsor para lançá-lo na direção contrária. Quem assistiu aqui o filme Wall-E sabe que tem uma cena bem parecida com essa. Então, milagrosamente, ele vai conseguir voltar até a nave onde Bigman está esperando por ele. Por pouco, ele não morre. E aí vai estar acontecendo outros conflitos nessa hora. Vocês vão precisar ler para descobrir o que é. Mas assim que o Dave consegue entrar na nave, eles saem dali diretamente para Ceres de novo. E quando eles chegam, tinha acabado de acontecer um ataque pirata a Ceres. E o eremita Hansen foi levado. E aí o que é que ele tem que fazer agora? Algumas ondas de rádio, diferente das ondas da Terra, elas foram capturadas de Ganymedes. Então, era muito possível que existisse uma base pirata em Ganymedes, juntamente com os sirianos, porque os sinais que saíam de lá, eles eram totalmente diferentes do padrão de sinal que qualquer base de origem terrestre usasse. Então ele decide que vai até Ganymedes. Só tem um problema. Ceres e Ganymedes, elas estão diametralmente opostas ao redor do Sol. E aí como é que ele faria para sair de Ceres e chegar até Ganymedes? Ele teria que ir pela órbita. Mas a distância que esses astros estavam um do outro era uma coisa absurda de se pensar que ele ia chegar a tempo de impedir um ataque à Terra, que era a maior ameaça pirata, juntamente com os sirianos. E aí vem a minha parte preferida do livro. Ele vai de Ceres até Ganymedes através do Sol. Consegue entender? Ele não vai pela órbita, ele vai pelo Sol. Mas eu sei o que você está pensando e fique tranquilo, ele não vai literalmente atravessar o Sol pelo meio. Ele vai fazer uma ponte, ele vai apenas contornar o Sol. Apenas contornar como se fosse algo simples de fazer. Na verdade, gente, o máximo que ele vai chegar do Sol é na coroa solar. E aí, como ele vai fazer isso, é a razão pela qual eu me apaixono mais e mais por Isaac Asimov a cada livro dele que eu leio. A espaçonave do Dave, como eu falei, ela era uma espaçonave especial. Então, para conseguir essa façanha, ela precisava ser revestida de blindagens especiais. Eram campos de energia que, quando ativados, eles se assemelhavam a espelhos, o que dissipava significativamente o calor e a radiação. Mas chega um momento em que você se aproxima do Sol que não tem blindagem que dê jeito. Imagina aí, um calor suficiente para derreter chumbo. Imagine uma pessoa passando num negócio desse. Mas aí quem assistiu o nosso vídeo anterior sabe que ele ganhou um presente dos marcianos. E ele ainda estava com esse presente com ele. Então quando ele passa da órbita de Mercúrio, os controles já não funcionam mais, já está tudo dando pane, e ele sabe que um ser humano não vai conseguir sobreviver àquelas condições. E aí ele coloca a máscara que os marcianos deram para ele de presente. E aqui ela vai se moldar ao corpo inteiro dele. Então tudo que fosse letal à vida de Dave, a radiação, o calor excessivo, tudo isso a máscara repelia. Lembra que ela tinha uma espécie de seletividade. E enquanto essa travessia da coroa solar acontecia, ele morou literalmente dentro do seu traje. Ele não podia tomar água, ele não podia ir ao banheiro, então eu não sei como é que ele se virou, mas ele preferiu ocultar esses detalhes aqui. E depois que finalmente ele consegue sair da coroa solar, não demora muito para ele encontrar os piratas. Então, gente, a partir de agora, depois que ele encontra os piratas, tudo vai ter resposta. A ameaça dos sirianos ela é temporariamente neutralizada e a questão dos pais do Dave também será resolvida. E tudo isso acontece numa linha de raciocínio perfeita. Como vocês já perceberam,
O Dave, ele tem um espírito investigativo muito forte. Então, quando ele descobre quem é o responsável, o cabeça, o chefão de toda essa operação pirata, isso ainda está no começo do livro, pouco tempo depois que a história começa. Mas ele mantém o autocontrole, que por sinal é algo invejável. Manter-se firme sabendo de tudo que ele já sabia, principalmente em relação aos pais. Mas esperar exatamente o momento certo de falar, não agir por impulso, não agir por raiva. E no final ele conseguir que os culpados sejam punidos. Novamente aqui, qualquer semelhança não é mera coincidência com o que estava acontecendo no mundo lá em 1953. E aí, depois que o caso dos piratas é resolvido, ele vai para Vênus, que vai ser o nosso próximo vídeo da série Look-Star. Então vocês já perceberam que nós vamos viajar por todo o sistema solar. É uma viagem mais empolgante que a outra, né, gente? Então, por mais que essa série esteja esgotada, fica aqui mais uma vez a minha torcida para alguma editora lançar uma nova tiragem dessa série. A editora Aleph, quem sabe, não atenda aos meus desejos. Daqui para o Luke chegar até o fim do sistema solar, quem sabe, né? Não custa nada sonhar. Então eu vou deixar aqui embaixo nas descrições o link da Amazon, onde algumas pessoas ainda vendem esses livros usados. Mas quem sabe se um dia esses livros forem relançados e você estiver assistindo esse vídeo no futuro, o link já está aqui embaixo. Então, gente, esse foi o livro de hoje, essa aventura maravilhosa pelo cinturão de asteroides, no Vigilante das Estrelas. E se você chegou até aqui, eu aproveito para te pedir que se inscreva no canal, que curta, que comente, que isso vai me ajudar bastante a continuar fazendo esse trabalho, que é o trabalho que eu amo. Um grande beijo e até os próximos vídeos.